Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês e entre nós sobre o livro Rosemadder, do Stephen King. Este é um livro do estilo que eu não gosto, como vocês que acompanham a gente já sabem, e eu quero ver o que essas meninas têm a dizer sobre ele. Aqui eu tô com a Carla, a outra Carla, a Ida e a Eliana. Vamos começar? Vamos lá. Bora. Eu fiquei muito animada da gente ler Stephen King, porque eu gosto muito dos livros dele, gosto do estilo, mas esse livro é um pouco diferente, né? Ele traz alguns temas como violência doméstica, como um marido louco, completamente Casamento louco. abusivo, né? Isso, relacionamento abusivo, traz umas coisas, não são sobrenaturais, mas fantasias. Enfim, e a gente leu esse livro já tem algum tempo, né? Então fui rever algumas coisas e eu descobri que o personagem do Daniel, né? Que é o marido, é um dos personagens mais cruéis do Stephen King. Monstruoso, né? Monstruoso. Ele é bem realmente marcante, monstruoso. Né? Ele é bem cruel. E o livro expõe com requintes de fidelidade máxima o que ele fazia com as vítimas e o que ele fazia com ela, né? Tirando isso, eu acho que é um livro que pega pela trajetória da Rose, né? A Rosemadder não é a Rose protagonista do livro. A Rosemadder, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, né? Vamos deixar. Contém spoilers, a gente vai falar de todo o livro. Vamos falar do livro. Vamos Se não quer livro. spoiler, volta depois que lê. Exatamente, mas ele começa já de uma maneira violenta, né? Com ela perdendo um filho por causa de violência doméstica. E aí começa essa saga. Então agora eu vou passar a bola para vocês e a gente vai batendo um papo sobre ele. Eu queria só fazer um comentário que eu li assim a respeito, uma observação, eu achei interessante, porque foi escrito em 95, que era uma época que violência doméstica não era tão discutida ainda assim, né? E ele foi lá e colocou com aspectos monstruosos ainda, né? Ele deu todos os detalhes. Né? É o que a gente fala, né? De mais de 30 anos atrás, e a gente ainda está nesse tema de violência doméstica, casamento abusivo, relacionamento abusivo. E um tema que está muito atual, vamos falar assim, né? Não, e tá muito atual porque todo dia você tem Sim. um caso de feminicídio na sua cara. Ai, gente, não Pelo dá nem menos para imaginar que tem alguém nesse momento passando por uma situação dessa, né? Exato. E tem. Tem. Esse livro, eu fiquei assim bem chocada. Não sei se a palavra é chocada, porque assim, eu gosto de suspense, mas eu não gosto de terror. E o livro, ele é muito detalhista na parte do Daniel, né? E tem a Rose também, né? O que eu achei interessante, né? O que eu achei legal é você ver os detalhes, tudo bem, né? Aquela coisa horrorosa, mas a Rose, né? Dela ser uma pessoa muito quieta, né? Muito calada. Ela aceitava tudo que o Daniel fazia para ela. E assim, de repente, né? Ela senta numa cadeirinha do pool, que ela falou, olha e fala, eu vou embora. Por causa de uma gota de sangue. Isso, uma gota de sangue. 14 anos vivendo nesse... Submissão, né? Isso é curioso. Gota de sangue e fala, eu vou embora. E assim, 14 anos. Ela pega a bolsa e vai. E você sofre com a Rose, né? Sim, com porque certeza. assim, aquela angústia dele tá atrás dela o tempo todo, o que ele ia fazer. Ele vai fazendo um monte de coisa assim no meio do livro. Você fala, meu Deus, agora, quem é a próxima vítima, né? Exato. Eu falei, pronto. E só lembrando que você falou, ela foge, né? Não é que ela decide fugir. Eu acho que foi no impulso, no medo que ela viu aquela gota de sangue no lençol e o que ele podia fazer com ela, né? Ela, no desespero, ela ficou desesperada, eu preciso ir embora, porque senão ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ela tinha acabado de perder uma filha, né, até uma menina, e por conta de violência doméstica,
Que horror. E aí ela ficou no desespero. Aquela gota de sangue, meu Deus, ele vai me matar. Na cadeirinha lá, né, no sofazinho do pool. E ela saiu, disparada assim pela rua, meio que... E em qualquer esquina ela achava que era ele, né, que estava lá. Eu já comecei a torcer por ela. A hora que ela resolveu sair, eu já fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai conseguir. Nossa, bateu um desespero. Eu achava que ele ia encontrar ela, meu Deus do céu. Eu falava, corre, corre. Você ficava naquele suspense o tempo todo, né? É um sofrimento, é uma aflição, né? O tempo todo você fica naquela angústia. Angústia, acho que essa é a palavra, né? Angústia. E o detalhe, a única coisa que ela pensou, foi no impulso, mas o que ela pensou em pegar o cartão dele, que ela tinha o cartão, que ela tinha que fazer as coisas, ela era empregada dele, né? Ela falava uma empregada submissa, uma escrava. E ela pegou o cartão dele e foi embora. Aí eu não sei se a gente já começa ou não, ela foi embora no desespero, lá nas angústias de, encontrando ele em cada esquina e não sei o que, ela foi para a rodoviária, perguntou e usou o cartão dele. E ele vai atrás justamente mas por conta também, do cartão. a hora que pega o cartão dele, que eu soube que ela foge com o cartão, falei, é tudo invisível. isso é o que não se Mas faz, ele pegou querida. isso Você não vê como- televisão? mas ele pegou como um gancho o cartão. Isso. O problema não era o cartão. Não era. Não, mas se era uma você exceção, foge, né? você não pode passar né? cartão de crédito Não, que vão te Não, o achar. problema não foi nem Mas esse. ela foi não esse. pega o cartão para passar. Ela, na cidade mesmo, ela tira o dinheiro do banco. A gente está Isso. falando de 95. Ela Isso. tira o dinheiro do banco e joga o cartão fora. E acha Quando ela vai viajar, ela não leva o que eu cartão. falei, Ela como não leva, assim? ela jogou o Mas cartão. tem alguns aspectos, o que é gostoso, quando a gente analisa, tirando a camada superficial do livro, são os gatilhos. Sim. O primeiro gatilho é o sangue que ela vê Exato. na cama, que são gotas de Sim, sangue. é uma gota, não são nem são E ela já gotas, apanhou né? pra caramba, Uma. né? Exato. É muito Só que sangue. aquilo fez nela, teve um gatilho. efeito, um gatilho que ela falou, eu preciso ir embora, e ela foi embora com a roupa do corpo. Ela simplesmente, eu Só preciso pegou ir a embora, bolsa. ela levantou, Isso pegou é o muito cartão. curioso, justamente pelo que a Carla fala. Ela já apanhou tanto, já teve tanto mais sangue do que uma gota. E o que naquele dia, depois de 14 anos, uma gota te faz, né? Literalmente Impressionante. o Como copo encheu, sabe? era a chegou a gota. hora. A gotinha. Exato. Foi a última gota. E eu imagino que existem casos assim que é Com uma certeza. gota É a que gota vai- d'água. É a gota d'água. que vai te impulsionar. Como falam, né? Acabou o relacionamento porque brigaram por causa de um shampoo? Não é por causa do shampoo. Não foi, é por conta de um monte de outras tudo coisas. que acumulou, né? E O é copo já verdade. tá enchendo. Quando transborda, E é tarde. simbólico, porque a gota de sangue Isso. é a gota d'água. Exato. E outra, quando ela pega o cartão, também é curioso, porque ela sabe o que ela está fazendo. E ela sabe que isso vai deixar ele mais pé da vida. Por isso que ela jogou o cartão. depois Por isso que ela sacou. jogou, mas ela sabia que isso... Lógico, ela precisava de dinheiro. Sim, que ela né? tinha que Ela fugir. não tinha, ela tinha que fugir. Mas ela sabia que se ela pegasse o cartão, ela ia ter ela ia atingi-lo num ponto maior. Isso também foi É o macho alfa, né? Ele que tinha a grana, exatamente. ele que ela E dependia. ele, quando descobre, Não, lógico, acho ele chega em psicopata. casa. Não, mas pra ele era o macho alfa, né? Completo psicopata. Mas quando ele chega em casa e que ele entende a situação e ele vai procurar o cartão, ele fala, ela não fez isso. Ela não teve coragem de pegar justamente o cartão que ela sabia que ele ia se enfurecer por isso. E não é só isso, né? Ele não acreditou que ela fugiu de casa. Como assim? Uma tonta, né? Uma submissa. Como que ela fugiu de casa? Exato. Ela não foi muito longe. Aí foi aí que ele descobriu do cartão. E aí ele vai atrás. Agora, o livro é contado em partes. A parte dela, primeiro o começo, né, que é a cena dele batendo nela. As narrações são divididas. Né? São. Você conhece a Rose e você conhece o Daniel. Né? Não é dela falar do Daniel. Ele fala no livro. São Você falados conhece, em primeira pessoa em você cada um dos conhece- personagens. Você conhece o que é o Daniel e você isso. conhece o que é a Rose. E quando fala da parte dele, porque, só voltando, quando ela vai embora, que a gente fica aflita com a situação dela, é toda essa narrativa de como ela chega na rodoviária, como é que ela escolhe a passagem, onde ela vai, o que ela faz, e ela toda hora achando que ele está atrás. Ela pega um ônibus, o ônibus que ela pega, ela passa pelo centro, Ela o acha ônibus que para, ela fala, ele vai estar ali. Ele vai subir, né? Ele parou o ônibus, porque ele é um uma policial. paranoia, É paranoia, exatamente, é uma Nessa paranoia. Também, né?
Tanto medo. Nessa parte prende, né? Prende. Prende demais. Você quer ler, você quer saber o que vai acontecer até ela conseguir pegar o ônibus e fugir. Nossa. Eu acho que E o detalhe pega aqui, no... desculpa, só para comentar do ônibus, ela escolheu o lugar mais longe que ela podia ir para ele não encontrá-la, né? Ela não quis ir perto, cidadezinha perto. Foi quantos? 800 quilômetros, mais de 800. Isso, mais de 800 quilômetros, né? E ela falou, não, ele não vai me achar, mas mesmo assim ela achava que ele ia achar e ficava nessa Morrendo de paranoia, medo, né? Nessa paranoia mesmo. total. Pode falar, Carla, desculpa. A Ali estava falando, né? Da paranoia, né? De você ficar naquela angústia. Fiquei. O que acontece? Você tem a parte da Rose que você fica torcendo, e eu senti assim, a parte do Daniel que você falou, meu Deus, como esse cara é ruim. Como ele é mau, como ele é cruel. Eu não quero ler, mas você fala, tem que ler, saber o que ele vai fazer. Você ficou com medo Eu fiquei com dele. medo dele. Eu falei, meu Deus do céu, socorro, não é possível que ele vai fazer isso. E é uma perversidade, assim, no último. Ele sente prazer. Exato. O prazer dele é matar. E ele Torturar, ele né? Tortura. Ele tortura, Ele e aí tortura. ele mata. Porque ele não faz isso só com ela, então? Não. No caminho, várias pessoas vão... Mas o ponto... O ponto é É, ela, né? O ponto que eu queria dizer é que essa narrativa, essa primeira parte onde conta a história da Rose saindo, né, ela, com tudo que acontece, quando ela chega na cidade, ela tem um episódio que ela passa por um homem, o homem dá uma cantada horrorosa nela e ela fica... Verdade. Não ela fica abuso. assustada até ela encontrar o Mães e Filhas, né? Que é o abrigo Que pra foi indicado mulheres. pelo segurança, né? O vigia É, lá da não é um rodoviária foco- onde ela chegou, né? Isso. O zelador. Toda essa parte não é metade do livro, deve ser 1/3, 1/4 do livro, é muito real. É uma situação onde você é colocada em situações, onde você é confrontada com situações que diversas mulheres devem passar. Não exatamente dessa forma, mas assim, quando elas assumem quando elas tomam a rédea da vida e falam, eu vou sair dessa situação, e pensando, ele vai vir atrás, ele vai fazer, ele vai, sabe? Então isso é muito real. E o que choca um pouco depois é como ele pega essa realidade e enfia numa fantasia, mas tá mais lá pra frente, né? Essa parte da que fantasia. ele viaja, né? Que ele segue muito para mitologia, né? É difícil de entender. Eu vou ser sincera com você. Ela quando sonhou lá com o quadro e entrou dentro do quadro, ela compra um quadro, né? Aham. Então, isso Da que é Rose Mader, né? Ela chega e é uma figura grega, uma mulher com tranças. Um você antiquário, pensa, com aquelas túnicas, né? Um antiquário. E ela entra dentro do quadro. E é um sonho. Só que, o que acontece? Chega uma hora que você fala, o que ela está falando? Parece que eu entrei com ela no Você se quadro. perdeu? Ai, Você se perdeu? Eu me totalmente. perdi. Eu falei, gente, vamos... Aí você começa, Eu achava né? que era um sonho. Não, é um sonho, gente. Não, era um sonho, mas você fala, vamos entender o sonho. Exato. Né? Porque tudo bem, né? Tem alguma mensagem. Eu achei que aí se perdeu, Então, entendeu? esse ponto... Mas no final fez sentido? Não fez. Nem no final. Não, no fez. final também Não, ele também entra não. É nessa sobrenatural. parte. Mas É ele, isso que eu- quando eu fui ler hoje, eu fui ler não, fui pegar Revisar, um resumo, né? revisar, para ter as coisas mais frescas, porque a gente lembra muito dos detalhes. Mas o contexto, né? A gente não vai falar de detalhes, a gente vai falar do contexto. E quando eu fui procurar um resumo para falar do contexto, o contexto dessa parte fantasiosa é ela de encontro ao inconsciente dela. Só que não é só o inconsciente, porque era uma realidade. Ela encontrou o quadro, nesse lugar que ela encontra o quadro, que ela conhece um rapaz comprou, e que né? ela Ela se... comprou o quadro. Isso, É um ela antiquário, né? ela Aham, ficou antiquário. aficionada pelo quadro. E nesse local tem um rapaz que aí ela vai se relacionar com ele, né? Que passa uma boa parte dela se relacionando com ele. Mas voltando na parte do Mas Daniel. você conseguiu entender, ele fantasia, né? A parte final do livro. A parte que ela entra no quadro já é confuso. Totalmente. Não, ao final... Aí quando é no final do livro que você não sabe se o Daniel vai morrer, se ela vai morrer, o que vai acontecer,
Foi confuso. Não foi, eu falei assim, Não ele não foi. fez isso. Ele não entrou. Não é possível. Eu achei Não. que era da cabeça dela. Não é? E todo não, mundo entra no sonho, né? E Mas no final, vamos o Ferdinando, voltar. que era tão Vamos- bonitinho. não era o Ferdinando? Ferdinando Sabe o ficou de fora do, Não, o do Ferdinando, quadro, do sabe som. aquele Não, touro? era o Aquele touro. do Ferdinando, É o me lembro, me lembro. É o touro. Ah, ele tá no quadro, né? Não, ele não na tá no quadro. Ele, o que Tem tá umas no quadro imagens é um que touro. aparecem um É touro. que cada Não, hora um esse quadro touro. vai mudando. É. Tá? O quadro tem um touro. Por causa É. da mitologia e por Isso, causa é. do labirinto. Tem Ah, o labirinto do Minotauro. Minotauro. Aham. Exato. Então tem esse touro. Mas antes da gente chegar nessa Isso. parte, que é a parte que assim, né, Confuso. se eu fosse escrever, mudaria algumas coisas de Eu um mudaria pedaço para frente. O Daniel, eu acho que ele pegou, sabe quando você tá com raiva de alguém? Eu fico imaginando o escritor assim, ele fala assim, eu vou criar uma pessoa, Um monstro. um monstro É um que eu monstro. odeio, que a pessoa, Ele ele é um não monstro. tem, ele não Não, tem você não tem traço de noção. civilidade, ele não tem Nenhuma, traço não, de nenhuma. humanidade. Por quê? No caminho para encontrar a Rose, ele vai encontrando pessoas Ele que encontrou vão dizendo. o cara que encontrou o cartão, né? Porque Obstáculos, né? ele só Ah, achou a Rose por conta daquele, acho que era o mendigo que Sim. pegou o cartão do lixo, né? Acho que alguma coisa assim. Aí ele entregou pra ele. Aí ele Numa falou, praça pública. você não tem noção. Lembra o que ele Não, fez com ele? ele segura, ele tá conversando, então assim, você imagina a cena. A cena é ele sentado numa praça pública, num banco junto com esse rapaz que encontrou o cartão. que é um mendigo, sei Andarilho. lá, alguma coisa. Andarilho. E para que o rapaz falasse para ele o que tinha acontecido, ele pra onde a Rose simplesmente- foi, pra né? onde a Rose foi, ele simplesmente segura os testículos desse rapaz e aperta. Perto de um Só que jeito imagina a cena, não é uma coisa sutil Nossa, você chegar não. E apertar. e apertar. os goiabos. Mas esse, quando ele faz isso, você fala assim, nossa, como ele é ruim. Imagina, ele foi Isso um aí anjo. foi o carinho. Esse foi um o carinho dele. Foi um carinho. E aí, começa, ele entra num looping de quando ele chega na cidade, que ele consegue descobrir qual cidade ele foi e que ele vai indo atrás das pessoas que ajudaram a Rose. Quando ele encontra essas pessoas e ele quer tirar alguma informação, ele usa de uma violência, mas ele usa de uma violência que é... É tortura. A mordida, gente. Então, como mas que ele faz com aquele a cara? mordida... Eu vi que tinha traços de canibalismo. Isso. Que eu acho que não, ele- eu o acho que cara- não é canibalismo, não é eu acho canibalismo. que é... Personalidade Por conta dele. do pai. Não, mas eu acho Do que pai é... dele, a foi por causa do criação pai, do pai foi por dele. causa do pai. Ele aprendeu isso na Isso. infância. O pai Foi. dele era O pai maltratava abusador, ele e ele quis... E era uma tortura também. Exato. E E isso o ele Steve- levou pra vida Mas aí já adulta, justifica, né? Não é Não, justifica. não é Não, tudo- não, é, então, mas tem isso. uma tendência a se É, fazer sim, essas coisas. inclusive Pô, na hora o cara que ele- é mau e pronto. É. Mas Não, ele a não culpa é dos explica. pais. Não, ele não. foi A abusado, pessoa- mas ele ele não aprendeu. explica. Ele não Ele só vai começa, falando ele com o só pai, vai né? Ele falar conversa com muito com o isso. pai, né? Exato. Porque ele tem a imagem do pai sempre achando que Aham. o pai tá cuidando dele. Tipo, você é um frouxo, você é isso, sabe? Aham. Tipo, aí ele quer mostrar pra ele, pro pai, né? Uhum. Quer mostrar pro pai que tá já na outra dimensão que O ele pai não é é a um censura frouxo. dele Isso, ali, né? exato. E tem um fator em alguns livros de Stephen King, que é o do vampiro, que você tem o contato, não é a morte pela facada, não é a morte pelo tiro, é a morte pelo Pela mordida. pela né? morde- pelo né, por você ter aquele Pelo sadismo. contato, né? E Forte. um deles, que eu não sei se eu entendi direito, mas ele arranca o cara, né, o que é o da rodoviária, quando ela chega na cidade, que foi o que Sim, ajudou. que foi o que ajudou, que mandou Ele lá foi pra- encontrado sem as partes íntimas. na mordida. Porque ele mordeu. Exato, na Na mordida. mordida. Dia tudo. Aí ele acordou É, ensanguentado. Só que ele não sabia. Só que acontece, sim, quando ele conta isso, ele entra num meio transe, looping é. e ele não consegue explicar. Então não é assim. A explicação não é dada por ele. A explicação é dada a polícia Pela perícia, encontrou o corpo do Ele apaga, do né? rapaz. Ele assim, apaga, ele apaga. ele fica cego. Vamos falar cego, Aham. todo mundo. Ele apaga e faz lá as monstruosidades dele. Ah, e também, sabe o que eu achei interessante? Quando ele entra no ônibus, né, atrás dela, ele fala, eu vou Vou me fazer passar pela igual Rose. ela. Ele Exato. entra na A cabeça Rose não dela. faria isso. É, a Rose não faria um isso. investigador. Ele era investigador. É, ele era um investigador, então, né? Você Ele entra na ele cabeça subestimava do bandido. ela.
Ele conhecia ela, né? Ela não vai. Ela vai sentar desse lado, vai fazer desse verdade, jeito. Desse detalhe, Não é? verdade. Ele tinha uma expertise de detetive ainda, então E era o pior mais que fácil. era, né, gente? Ele falava. E ele ela acertava. Acertava. Exatamente, ele ia pensando, né? Aham. E era Ia exatamente o reagir. que aconteceu com a É, Rose. porque a profissão dele era essa, E né? esse Saber contexto- o outro lado, né? E esse aí- contexto Péssimo. dele e da polícia, e é contado também quando tinham as festas na casa dele, quando ele estava com a Rose ainda, que os outros policiais iam, e como é que eram as festas. Assim, não tinha nada demais, mas as brincadeiras que eles faziam, os olhares que ela recebia dos amigos. Então, assim, você tem uma fotografia de uma polícia arcaica, tóxica, E abusiva mesmo. Abusiva. A autoridade, como fala, abuso de poder. e isso é importante para o contexto do que vai acontecer lá na frente. Sim. Né? Então, isso é bem Sim. interessante para contrapor o que vai acontecer lá na frente. E toda essa narrativa, então, começa com a parte dela, depois vem a parte, todo ele fazendo, refazendo o caminho dela, chegando na cidade, procurando e aí tentando obter informações de onde ela estava. Parou aí, ela está na cidade, está vivendo bem, ela consegue um emprego. abrigo, né? Ela consegue não, uma- um emprego. o emprego do O hotel lá. abrigo ela Ah, conseguiu, ok, mas ela conseguiu Isso. um emprego por causa da voz dela. Ela lê. Dublagem, né? Ela faz, não é Não, dublagem. não é dublagem, não. Ela faz um lê livro. Ela Ela o lê livro. Audiobook. audiobook. Isso. Porque Aham. ela é A voz dela é bonita. a voz né? dela é bonita e E ela ela tem sabe uma falar. dicção boa Isso, e ela aham. consegue. Ela sabe Gritar. contar a Ela história. consegue gravar muito mais do que as outras pessoas Isso, que já tinham lá. Então, com isso, ela consegue um bom Verdade. contrato, ela consegue sair do abrigo, ela aluga Ela sai do apartamento hotel pra onde ela exato. trabalhava. Nisso, ela começa a se relacionar com esse rapaz. Mas a situação que ela chega nesse... Eu não lembro como é que ela chegou no antiquário. Ela foi vender alguma Ela coisa? foi- Tava passeando, né? Não, ela Tava foi vender tomando alguma café. coisa. Ela foi vender o o anel de noivado. o anel. Aí, Ela queria vender o anel de noivado. Isso mesmo. Até então eu achava que era verdadeiro. E não era. E não era, até de isso. silicone, era de Ai, vidro, gente. não E valia ele, nada. quando ele deu o anel para ela, que é Contou. uma outra característica do Pra conquistar. abusador, É. né? Pra conquistar. Pra conquistar, ele diz: eu paguei uma fortuna, É. o anel Podia ter é isso, comprado é um maravilhoso. celular. Supervalorizou. Era Supervalorizou. No fim, o anel não valia nada, Nada. e ela nunca foi atrás para ver, Aham. né? Sim. Ela só vai descobrir no momento que ela ela vai precisa. Exato. Então ela está decepcionada e ela, lógico, ela é uma mulher traumatizada. Então, qualquer contato que ela tenha, mesmo com esse rapaz, ela fica assim, ela até acha, ok, ele é atraente, enfim, mas ok. Também. É super compreensível. E quando ela está saindo, ela se depara com esse quadro. Fica O quadro que hipnotizada. chamou a atenção, assim, realmente, você vê que tem uma coisa já mais, né, Sim. superlativa aí, e ela compra o quadro e leva o quadro para casa e ela não estava ainda no apartamento, né, dela. Que ela leva, ela fala, eu tá vou lá no abrigo. colocar, ela tá no abrigo, mas ela fala, eu vou colocar o Tem quadro um cantinho aqui. pra ele. Não tinha nada, ela tinha só tava o imaginando. quadro Isso, no eu acho que apartamento. o quadro também é um símbolo da conquista, né? Porque Sim. as coisas que A ela liberdade, né? a liberdade, a conquista, né? Sim. Porque assim, eu tenho um lugar agora e eu tenho Isso. o que eu gosto. Comprei. O vou que eu colocar gosto e não o que ele queria, né? queria, Exatamente. Vou Tem colocar isso onde também. eu quero. Exato, é onde eu quero, da forma que eu quero. quero. Aí antes da gente entrar na paranoia do quadro, porque a paranoia do quadro tudo em torno uma do quadro, vibe né? que Eu é fiquei uns tipo 3 assim. dias. Ou Por quê? até mais. Lendo Por quê? essa parte do Pra quadro. tentar entender, né? Tentar entender, né? Processar. Qual é Eu a acho verdade. que com um chazinho de cogumelo ficaria Foi. mais fácil, porque sã não Porque dá. assim, tá tudo tranquilamente, como que se diz? Sim, uma escrita história. normal. Tem uma história- linha de é, raciocínio isso. ali, ok. Aí, a hora que vai... Aí até começa comprar uma o quadro, viagem ok, que ela falou, mas sobrenatural. Eu acho que é isso, né? Não tem uma linha de raciocínio no sonho. É, né? Não é que você isso. fala, ó, ela tá sonhando isso aqui, aí você deduz mais ou menos o que vai acontecer. Não. Você se perde. Você fala, Não, ué, o que realmente. quer dizer? O que ele quis dizer com a entrada do quadro? E ao Penso mesmo eu. tempo que E nem entra- ficou dá. lírico e poético. Não. Não tinha nada de é o contrário. poético. Não era lírico, não era Ficou só poético. o mas- lírico. Não, eu quero saber se vocês entenderam realmente qual é.
O do quadro? O do quadro. A gente vai chegar lá. Como assim, fofa? Acho que Ela ainda já tá tem... no quadro. Não, Não, é que mas ela tá tem uma contando, outra, tem uma outra, porque tudo isso está paralelo ao quê? Ele chegou na cidade. Ela está na cidade, ele está na cidade, ela comprou o quadro está ali no meio, e eles quase se cruzam. E ele, conforme ele conta isso, ela fica Ai, tudo gente, assim, que agoniante. Só que ela tá bem magra, ele não reconheceu. E ela pinta o cabelo. Ela pinta o cabelo igual ela da pinta- Rose Madder. Da Rose Madder. Então, Ela assim, fica Rose Madder. assim, ele vai em lugares que ela tá. Lembra do café? Ela estava no café com o rapaz e ele viu de longe e falou, nossa, eu acho que ela passou por aqui, mas não, essa é que menina magra, não sei o quê. E era a própria Rose, a ex-esposa E dele. ele Só não que ele não reconheceu, reconheceu. Não reconheceu. Não. Então, assim, esses elementos são interessantes e de quem consegue, quem sabe escrever muito bem, porque te prende. Você fala, ele vai encontrar, você não... É o suspense, né? Hoje a gente sabe o que aconteceu, mas quando você está lendo pela Sim. primeira vez, né, você tá Não, eu falei, ele vai pegar fala ela assim, nesse café. pronto, como é que vai Agora ser? eu lembrei. Eles estão dormindo, ele dorme no hotel dele, ela no Isso. hotel dela. E quando eles dormem, no ela quarto. entra no quarto. Ela trabalhou no hotel. Ela trabalhou no hotel. Ela trabalhou no hotel que ele ficou. E ele quase encontra com ela. Então, assim, tem várias situações onde eles quase se encontram. E isso não é contado numa página, é contado em 50 Sim. páginas. Então, você fica preso nisso. Né? Então, Então, você esse é o quer ler. contexto. Aí, o quadro. O quadro, vamos ao quadro. O quadro é um quadro de uma... uma deusa grega com cabelo, uma trança Loiro, loira de né, costas, trança. que ela olha para Uma colina, né? é uma colina, ela está no alto de uma colina. Ok. Quando ela olha no outro dia, já tem alguma coisa que mudou o quadro. O quadro, ela fala assim, mas não aparecia, tinha um cavalo, alguma coisa que aparecia. Um pônei, né? Apareceu um pônei no Apareceu quarto. aparecia. Como eu não vi tava a isso, cabeça. né? Como eu não vi isso Tá, ontem. primeiro tá a cabeça, depois aparece o corpo inteiro, ela fala assim, ué, Tá tem alguma coisa estranha. Não, ok, tá bom. Não, acho que é loucura, tá bom. E aí ela vai vendo, parece que o quadro vai mudando conforme os dias vão passando. Vai criando vida. Aí você fala assim, bom, eu fumei alguma coisa e não tô pior sabendo. que eu fico imaginando. Não, mas ficava até aí imaginando. tudo bem, ela vende. A hora que ela entra, é Você não esse viu? sonho. Eu ficava imaginando ela olhando o quadro ali. Eu fiquei assim, meu Deus, é mesmo. Aí eu, nossa, mas ali também mexeu. Ah, deve ter mexido, né? Você fica imaginando o quadro. Fala, Gente, a gente não prestou atenção no quadro, né? Esse tipo de coisa, não sei se vocês já passaram por alguma coisa assim, sobrenatural. Quando acontece, você fala assim, não é imaginação, é coisa Sim. da minha cabeça. Né? Não Mais ou não menos aconteceu. Não aconteceu, eu tô sonhando. Só que no caso dela, isso começa só o primeiro capítulo, porque vai entrando. E ela, numa noite... Ela deita, entra. ela tá, acho que, ela tá meio doente, alguma coisa, ela deita na cama e sonha, e sonha. Não E quando- sonha, né? Ela sonha. tá. É quando ela entra no quadro, que ela tem que resgatar o bebê lá da Rose Madder. Ah, é Lembra verdade. disso? Que ela É, tem que ir tinha lá. bebê, tinha ela- bebê. Ou seja, ela entra, a primeira vez ela entra nesse quadro, porque tem que resgatar o bebê da Rose Madder. Que lá, não é né? o de Rosemary. É, Não, mais, quase. mais ou menos, Não, tadinho, o bebê não, é a Rose Madder que é um problema. Aí essa Rose dá um monte de dicas para ela. Ó, você tem que ir até lá. Instruções, obrigada, essa é a palavra. Você tem que descer até lá, tem que passar por um... Você não pode beber água, né? Ela Tipo sente uma fome. Odisseia. Sabe ela- a Odisseia? E ela não pode fazer um Tem monte de coisa. monstros Ela vai e- sentir sede, ela não pode beber água do riacho, porque senão ela vira pedra. Você vai ver frutas, tudo seca, mas você vai ver uma árvore que tem um fruto. Você não pode pegar, porque é assim. Aham. E você, no final, ela tem que ir nesse labirinto, que tem o touro, que ela tem que resgatar o garoto lá, o bebê. A bebê, né? A bebê. Que tá lá no labirinto com esse touro. Aham. Mas tudo isso ela fez, resgatou, conseguiu, brigou lá, né? Que eu não vou lembrar em detalhes. Passou por tudo aquilo, quis comer a fruta, quis beber a água. Teve alguém, eu não lembro, acho que o pai dela apareceu em algum momento que ela viu pé de pedra, não sei, eu não lembro. Aí ela imaginava muito o marido dela lá, o Daniel, e entrou, conseguiu pegar o bebê, brigou com o touro no labirinto, conseguiu fugir dele, lembra? Era labirinto, ela ia para uma saída, não tinha, ia para outra, não tinha, até que ela conseguiu prender lá, não lembro o que ela fez, agora eu não vou lembrar, que ela fugiu do touro, com a bebê, e conseguiu subir a colina. Aí, é isso que foi, o que eu entendi. Aí a Rose Madder, o que ela fala? Você faz, eu retribuo. Uhum. Então, quis dizer que ela ia ajudar com o menino, com o Daniel.
E o que eu entendi aí? Eu falei, opa, depois, né? Eu fui entender depois. Alguma coisa tem. Esse é o caminho que ela vai fazer para encontrar com o Daniel. Até então, no começo, quando ela foi resgatar aquele bebê, eu achei já que o Daniel era o touro. Eu falei, é no sonho, ela tá no sonho. Nossa. Assim, sim. tipo Então, a Odisseia mesmo, isso, né? Vários monstros imaginários. Quando chegou essa parte, vocês não tiveram vontade de parar de ler? Não, porque eu queria saber. Porque já estavam totalmente envolvidas. Não é que tá envolvida, além de estar envolvida, é exato, mas pô, você quer entender? Não, ela tá sonhando, cara, não é possível, ela vai fica acordar. intrigante, assim. Fica. Assim, ela achou o grilo, lembra o grilo? Meu Deus gente, do céu, o grilo. Nossa, esquecemos o do grilo. O grilo Fala do ela grilo, porque fala não... do grilo ali. Vocês não lembram que ela deixou a janela aberta, que ela estava dormindo, e ela achou um grilo no quarto. Ela falou, gente, mas de onde vem esse grilo? Ela falou, não, deve ser da rua, porque não é possível. Aqui, grilo, não tô entendendo. Era do quadro. E onde estava o grilo? No quadro. Não, e o namorado dela estava na casa junto com ela, porque ele também vê o grilo. Essa é a segunda vez, né? A segunda vez. Porque, assim, ela entrou no quadro. Saiu do quadro, aconteceu tudo isso, ela sai do quadro, vida que segue, vamos lá, quase encontra com ele, tudo. Vai pra Sete Harley Davidson. E aí ela fala, a Rose Madder fala pra ela, eu vou... Teve o piquenique. O piquenique com o namorado lá. Então, teve o piquenique, teve a viagem que eles fizeram de moto, né? Que Sim, ele vai é buscar. piquenique, o piquenique, então. Eu até achei que o Daniel ia encontrar ela lá, no piquenique. Eu falei, não, ela vai encontrar ela lá. Só conclusão, toda hora que o livro inteiro achava. você fala, ele vai pegar, Vai. ele vai achar. Eu achei que enquanto fosse nesse isso, piquenique. no meio do caminho, ele vai matando as pessoas, entendeu? Vai torturando. Vai tirando do caminho. Vai tirando do caminho. Só que a parte do romance, quando eles vão para esse piquenique, que eles vão de moto, que é super gostoso. Aí é no dia da festa, né? No dia da festa da mãe e irmãs. Pra ela entender. Então, eles vão nesse piquenique. E não, pera, só deixa eu te cortar só um pouquinho. O Daniel descobre que tem panfletos, distribuem-se panfletos para esse piquenique do abrigo. Mães e irmãs. É isso, eu nunca lembro da mães e irmãs. Até para, como que fala, arrecadar fundos para o abrigo, né? Para acolher mais pessoas. E esse Daniel descobre, ele com certeza... A Rose vai estar lá. E é aí que ele... Agora pode contar. E é aí que ele descobre essa festa, esse piquenique. Ele tem essa festa que vai ser num sábado, às 4h da tarde. E ela combinou com... Qual é o nome do namorado? Alguém lembra? Não lembro. Coitado do namorado. O namorado. É o namorado. Porque no final das contas ele é quase isso mesmo. É o namorado. Ele enfim. Ele é o fofo. É um fofo, mas então... Aí, quando eles vão pro piquenique, que você fala assim, nossa, se fosse uma mulher escrevendo, ela ia colocar alguma coisa de romance, né? Mas não tem nada. Não tem nada, assim, eles vão. Ela é a raposa, praia. Né? Aí, assim, ela até tenta alguma coisa e ele fala que não. Ela tá traumatizada. Mas não é. Mas ele também. É ela que vai pra cima dele. Mas ele também teve problema lá da noiva lá, lembra? Ele teve uma noiva que deixou ele. Por traição, né? Isso. Exato. Aí ele queria ir devagar. Aí, assim, ele queria ir devagar e ela tava assim. Só que assim, cara, vamos combinar. Você tá traumatizado. Tem um caminho que a Rose percorre, que é um caminho de empoderamento. Sim. Porque ela sai dessa situação de 14 anos, vivendo assim, escrava. Ela consegue fazer tudo isso, ela chega numa cidade, ela consegue um lugar para ficar, ela faz amizades, ela consegue um emprego, depois ela consegue um emprego melhor, ela sai. Então, cada coisa que vai acontecendo, ela vai se empoderando. E essa questão do quadro, né? E a questão do quadro também ajuda ela a entender que tem alguma coisa especial, que ela... Sim, ela se sente, fala, tem alguma coisa estranha, até por causa da relação que ela tem com o quadro, e porque a Rose, fala, assim, ela parecia, né, de corpo, tanto que ela tingiu o cabelo de loiro, fez a trança, igualzinho tudo. a Rose Então Madder. ela estava se empoderando no sentido de falar, vou, né, então eu quero, agora eu vou, tem meu namorado, tudo, aí ela vai pra cima dele e ele fala não, eu falo, bom, acabou, né, tá bom, tudo bem, beleza, tá. Nisso eles voltam, o Daniel já descobre que vai ter essa festa, ele vai nessa festa que é num parque, né? Isso, é feito num parque, tem uns brinquedos. E tem a máscara do touro que ele rouba do menino. Então, mas ele rouba, mas porque ele fez o que? Ele machucou alguém, né? A irmã. Aí ele...
amiga da... A cigana, que a cigana, é a cigana, aquele- isso. Eles entram em... Numa luta corporal. Uma luta corporal. Essa cena é maravilhosa. Foi no Então, banheiro. Foi no Foi banheiro. no banheiro. Essa Porque foi tem boa, uma essa daí foi das, boa. das moças do Mães e Irmãs que todas elas que estão lá, elas sofreram São vítimas de abuso. são violência. vítimas de E violência. elas aprendem a se defender por Sim. luta e essa aí que dava E essa aula. que dava aula. Então ela dá um cacete no Daniel. Ai, que delícia. Ela dá um Dá. cacete na porta. Toda E ela assim, ela dá mesmo, porque ele vai sempre nas mais fracas. Mas a E menina- ele fica ali, Aquela assim. lá morreu, né? Morreu. Então, ele vai atrás da mais fraca pra saber da Rose. Essa, Ai, matou ela no essa hotel, amiga verdade. Mas depois. Depois. Antes, Não, né? foi antes. Depois que ela foi, verdade. por isso que ela foi pro parque. Ele vai atrás de uma amiga da Rose pra saber da Rose, aí entra essa outra amiga pra defender, e eles entram em luta. Não, mas eles mas teve a do hotel primeiro, que a que morreu no hotel. A que ele tem, pegou foi o como ele fleto, matou né? bastante É. gente. Isso, ele Matou. Então, Matou ele muita matou gente. outro que ele queria É. matar, aí entrou a moça pra defender, eles brigaram. Na hora da fuga, ele rouba a máscara do Ferdinando. Porque Sabe, todo da mundo já Disney, sabia. bonitinho. Sei qual é. Ele usa a máscara pra conseguir fugir. Ou porque seja, tá ele virou o todo... touro daquele sonho Isso, maluco. exato. Quando E aí ele a máscara não coloca- sai mais. É. Ele tenta Quando- tirar e a mas máscara não sai mais quando ele entra no quadro. Porque É. ele coloca Não, a antes máscara, ele já tenta tirar. Depois que ele foge lá, que ele pega o carro dele, ele tenta tirar e não consegue. e o Ferdinando começa a falar com ele. Ele Ele fala, conversa com o Ferdinando. começa a falar com ele. Aí ele pergunta pro touro o que eles têm que É fazer. verdade. É nessa vibe. Essa daí é confuso. Por isso que eu falo pra Bom, você e que ele eu tive colocou a máscara por dificuldade. quê? Porque até então todo mundo já sabia na festa, viram que ele estava lá, porque todo mundo já sabia quem era. E o ele não Daniel. encontra com ela. procurado. Eles já eram procurados, a polícia já estava atrás dele, então ele colocou a máscara pra fugir. E aí ele não consegue mais tirar essa máscara e Não. começa a conversar E com conversa o com o Ferdinando. touro, né, Li? Né? não. Você entendeu a conversa Nada. deles? Nada. Não, o Ferdinando só chama ele de Então, tonto. uma hora eu achava mas que era ele já ele, outra hora tinha- eu achava que era o Não é? touro. Quem é você? Você Né? falou Ele já tinha essa conversa com o pai. Então, assim, Isso. o touro foi só mais Só mais um. um, na só história. mais um, é. Só que ele não encontra com ela. E ela, quando chega na festa, ela fala assim, ele passou por aqui porque dá um... O rastro de destruição. Um rastro Isso. de destruição. Nisso, ela vai para a delegacia. Vai, faz. E Não, quando o ela namorado chega... leva ela, né? É. Só que ela não acredita, Só fala, que ela- vocês são Exato. policiais. E aí lembra Claro. daquele contexto lá do começo, Isso. dos policiais da Exato. cidade dela. Mas não era o caso dessa Não, cidade, é porque os isso. policiais realmente iam atrás Eram dele. honestos. Eram- Sim, o cara ele- falou, não era confia, turminha, você né? está em segurança. Ela fica numa sala, sendo Era bem fim de sei- livro, né? Mais ou menos, Mais não ou era menos. não. Não, mas- Mas era para Senão era outra história ainda. Ia ser outros E policiais o policial fala para ela, olha, a gente tá aqui, por mais que ele tentasse deixar ela à vontade, toda vez que abria a porta, ela ficava assim, ele percebia, essa tensão é muito bem passada no livro. Sim. E aí ele fala para ela, a hora que a gente encontrar, ele vai ser preso porque ele desonra a família, né? A farda. Então, mas assim, o que ele fala? a A gente corporação. já mandou lá pedir, lembra que ele falou que teve dificuldades em ter Achar, documentação porque era dele, toda corrupta porque era a toda cidade. corrupta lá. E o pessoal não queria mandar as informações do cara, né? Até que ele conseguiu, né? Conseguiu, mas assim, esse é um pedaço também que é Isso. interessante, né? Assim, esse outro elemento, né? Sim. De como você... o trauma que você tem com a polícia e como ela reage Sim. e como eles acolhem. Então, tem toda a parte, está indo para o final, na parte, somos todos felizes. Tanto é que ela fala pra ele, pro policial, né? Vocês não estão entendendo, vocês não conhecem ele. E ele coloca 2 policiais pra ficar de vigia Ai, na porta do prédio. Vou te Agora falar. Ai, ai, O pode que ai. acontece? Eles morrem. Mata os dois. Ele mata os dois. Mata os dois. mas E aí ela vai para casa eliminados. com o namorado. Aí tem uma... Tudo bem, aí tem aquela cena na escada. O Daniel, Não, o namorado, mas aí o policial ela... tá lá sentado, lembra que ele mata um, né? Aí desliga a luz, não é? Isso, aí Ai, ela gente, fala pro namorado. desespero. O namorado Nossa, fala, não suspense. precisa ficar com medo. Tem 2 policiais ali, como ele falou. O morto. E ele fala, o morto e ele, que tá vestido de policial, só com o capzinho assim, É. embaixado, e só faz assim, e o cara cumprimenta ele. Boa noite, policial, e sobe. Como que ele sobe, pode continuar. Exato. Aí, Não, então, aí entra a segunda parte que vai todo mundo pro quarto. Vai Quer todo dizer, mundo pro o quarto. namorado vai não, também? o namorado Vai. não vai. Tem Não, que pro vai. quadro ele não. tá... Ele Não, fica, acho que ele apanhou, Ele apanhou lembra? e ele tá A Rose machucado. que salvou ele, lá na escada, lá É. na escada. Então, foi, eu já Não fiquei foi, feliz. Li? Foi. Você Cara, perdeu aí- na hora. Aí Agora vai pro foi, final. aí ele tá com a máscara não sai mais, aí ele assume, aí quando ele entra
Quando ela entra, ele entra no quadro. O namorado entra assim, só que ele fica com a Rosemada. Ele fica com a Rosemada. Aí fala, não olha pra mim. Não olha pra mim, não olha pra mim. Ele entra, verdade. Eles querem fugir. Lá eles teve uma briga lá na escada, ele quase matou o namorado dela. Ela não sei com que força que ela pegou um negócio lá e deu na cabeça dele, derrubou e subiu. O namorado subiu e elas entraram no quarto. No apartamento deles. No apartamento deles. Aí, puta, pra onde vamos fugir? Aí ela olhou pra ele com filme e puxou ele pro quadro. E os dois entraram no quadro. E o Daniel entrou. E cadê? Onde tá esse povo? Não sei o quê. E tava dentro do guarda-roupa. Porque ela já tava com medo. Porque ela falou, tem alguma coisa estranha, né? Entraram no quadro. Pois é. E aí o Daniel foi, olhou, abriu o guarda-roupa e falou, não é possível. Ele olhou e entrou no quadro. E aí é toda a luta que tem. E aí acontece uma briga dentro do quadro? É uma pena, porque você vê, é uma história bacana. Interessante. Interessante. Apesar de ser um terror, tem detalhes que te prendem, né, Lili? Você fica preso no livro, torce por ela. Mas chega essa parte da mitologia, né? Que você não consegue entender. Você não engole, vai. Não, você não engole e você não entende. Eu falo, pô, ele é um touro, tudo bem. Minotauro, tá fugindo, pôs a máscara, Ferdinando. Falei, mas e aí? A morte dele foi dentro do quadro? Perdeu a graça pra mim. Foi. Morreu ou não morreu? Morreu, não. Não, mas morreu ou não morreu? Porque tá dentro do quadro? Morreu no quadro. Só pra você entender. Ele morreu. Ele fez todo o trajeto que a Rose fez pra buscar o neném. Sim, a bebê. E imaginei isso, eu tava meio óbvio. Então, isso que eu falei, bem óbvio. E ele era o touro também, que ela conseguiu... Do mesmo jeito que ela conseguiu na hora que ela pegou o bebê, né, a bebê. Sim, ela lutou com o touro, fez a mesma coisa, só que tudo isso acontece dentro da fantasia. Então ele foi engolido por isso que eu falo, morreu ou não morreu? Morreu. Mas morreu na fantasia. Morreu. Depois fora do quadro tem um corpo? Não, escuta. Então, e aí eles falam, sumiu. Ele fugiu. A explicação da polícia é que com tudo isso ele fugiu e desapareceu. Então ele é dado como desaparecido. Ele é desaparecido. Mas o que acontece? Que beleza. Se a gente for analisar... Não, né? Não entendeu por que a gente falou? Mas se a gente for analisar essa questão do quadro, dos elementos do quadro, do touro, do Minotauro, do labirinto, das bruxas, das deusas. Você tem um confronto com os teus medos. Ela tem o confronto com os medos dela. Até aí, ok, tudo bem. Você pode seguir por essa linha, uma linha de um paralelo que você traça com a realidade, tudo bem. É um mundo paralelo. Só tem uma coisa que, por exemplo, eu não gostei, que a Rosemada, ela fala pra ele, não olhe pra mim. Porque ela tem uma cara... Tipo assim, parece o bebê de Rosemary. A gente não sabe, é uma cara diabólica. Inclusive foi ela que matou... tipo a Medusa também. Então foi ela que matou o Ferdinando. Ela se transformou naquele monstro. Ela se transforma no monstro e assim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não é isso que eu queria. Eu queria que ela, como... protagonista do livro, como a deusa, ela fosse linda, maravilhosa, empoderada. Ela não precisa ser feia para ser empoderada. Ela foi a Medusa. As cobrinhas viram pedra. Sim. Entendeu? Sabe? Isso vai dar Vamos chamar o autor aqui para conversar e tentar entender assim, por que você precisa colocar uma mulher poderosa como um monstro? Ela é só poderosa. Não, mas a Rosemada. Foi 95. Hoje em dia talvez ele escreva diferente. Então assim, esse parte porque ela tem a Rosemada tem uma dor de ter perdido a criança, da criança não tá lá. Por então isso até que eu nem é uma menina, né? Que é a mesma que ela tinha perdido. Então, assim, eu falei assim, Falei, não precisa. Acho que essa parte não precisava. Exato. Ok. Aliás, eu acho que é o que a Rosane falou. Tinha que ele tinha que morrer na vida real, ou sei lá, primeiro. Eu acho que corpo ali. Ela tinha que matar. E não a Rosemada. Você entendeu? É isso que eu achava. Corpo era ali, isso. De repente deu um, né? Mas sabe, tipo ela. Eu fiquei decepcionada. Falei, e agora? Vai falar o quê? Sabe, do tipo assim. Muito, você entendeu? Na minha cabeça, assim, ela mataria ele. Sim, a Rose mataria ele, mas não com requinte de crueldade, só assim. Acabou pra você. Você não vai ter mais nada. Agora acabou. É o meu momento. Entendeu? Agora é o meu momento. E não a Rosemada ter matado. Além de ele não morrer ela na ter fantasia, feito. Ainda por uma personagem da fantasia, né? Então, essa personagem da fantasia, ela acaba sendo a protagonista no final disso tudo, sendo que talvez seja um superego dela, alguma coisa, tá bom. Eu li algo a respeito. Tem gente que interpretou como sendo ela, a Rosemada. Ela se tornando ela. Eu também achava, eu achava que era, assim. Você
não pensou? Sim, que a Rose sim. Mader era Falei, Rose? cara, são as duas pessoas. Tanto é que ela, quando ela tingiu o cabelo e se vestiu eu também igualzinho, eu achei. falei, Mas você reparou no final do livro, quando ela fica felizes para sempre. Ela casa com o namorado, vai morar e fica grávida e tem um filho. A personalidade dela também Mudou. é assassina, Ah. como o marido. Ih. Então ela tem um pouco da Rose Mader também. Ela não Né? chega a fazer nada, mas Não, assim, o que ela mostra? Ela sente o ímpeto. a ira que Aham. o Daniel sentia, que a Rose Mader tem, ela tem essa ira dentro dela. E ela, no final, tenta controlar isso, porque Isso. senão ela ia destruir o que ela casamento tinha dela, conseguido. Conseguido. A casinha bonita, o marido perfeito. É, Não aquela somos ira. todos tipo uma assim. máscara, vai. A gente não tem que controlar nossos demônios? Depende Exato. do demônio. Sim, esse exato, aí, mas tem então, mas aí é que tá, cada um tem o seu, Mas cada aí um sabe. Mas a Mas questão falando- é o momento. Ela podia não ter controle. Exato. Solta esse demônio enquanto você tá casada com outro demônio. Bota os dois pra brigar. Agora, depois que o demônio morre, você quer. Então, mas aí tem soltar essa os cachorros? Nesse final tem o encontro deles, né? Depois que acontece, tem a primeira vez dos dois. A Carly, esses momentos, que ela gosta das partes lógico. Mas não é a parte hot, é a parte o amor, é Sim. a parte de você Não da foi emoção. em evidência. Eu acho que sabe? amor Não nesse tem. livro não tem, não né, tem. gente? Uma Poderia, coisa que né? eu acho, até que a gente Poderia. até falando de máscaras e não sei o quê. O Daniel tirou a máscara dele e colocou, não é que colocou, mostrou o que ele é, o Ferdinando. E ela não. Mas ela, o Touro Ferdinando é Não. gente boa pra Não, caramba. tudo Não bem, devia ter eu usado sei. ele. Mas usaram ele. Mas enfim, ele ama as flores. Mas enfim. Não. Tá Aguenta errado lá. isso É aí. o touro, que não seja o Ferdinando, mas É o Minotauro. É o então. Minotauro. Aí ele mostrou a verdadeira cara dele, que é o Minotauro, por isso a máscara não saía. E ela escondeu a máscara dela, vai o demônio dela com a Rose. a Rose. É. Entendeu? Então, assim, eu são acho que máscaras. o São final, máscaras. do jeito que a coisa foi, ela teve um ápice que eu esperava pelo menos um outro tipo de final. também. Pelo também. que eu É. vi, foi assim, assim, Isso, assim. De e repente, depois foi isso. Foi. Nem caiu tanto, mas só assim, caiu. sabe? É, Só no caiu. quadro caiu e no final caiu mesmo. despencou É, depois. Então, assim, tudo bem, como a gente falou, foi lá em 95. A gente está interpretando, não é nem uma questão de. Cada um escreve, né? Ele escreve do jeito que ele quiser. Mas ele é fantasioso, né? Mas eu não esperava, porque assim, ok, dos vampiros, aí vampiro já é uma fantasia, tudo, mas então você já tá esperando, ok. O que me surpreendeu, exatamente o que me surpreendeu, me decepcionou, é que tava indo bonitinho, né? É um bonitinho, mas dizer que não tava, né? O livro é horrível, né? Bonito assim. Tava história. indo, a história, né? Começo Tava legal. começo muito isso. bom. Aí de Então. repente, Depois vai pra fantasia. É que você se. Isso que A decepcionou. trajetória Aham. de empoderamento da Rose, ela é muito forte. Sim. Ela é muito potente de como ela consegue até no final. E depois. Não precisava, assim, ele não precisava ter precisava daquilo, exposto né? o demônio dela também. Ele não precisava ter exposto, porque ela não tem. É como se você dissesse no final, isso é interpretação, é como se você dissesse no final, a minha interpretação. É como se dissesse no final assim: você virou, você pegou um pouco da alma psicopatia dele. dele. E não pegou, ela tem a dela, não precisa ser igual. Ela matou. Por isso, é que talvez seja isso, porque não foi ela que matou. Quem matou foi uma fantasia. Quem devia ter matado era ela. Ela devia ter. viajando. É Mas o chazinho de assim, né? cogumelo. Pode ser que de repente ela seja a Rose. E a gente não pegou. Pode ser. A Rose Mader seria olha, ela. eu- Quem matou foi ela. Que eu não foi entendi é que é a uma bela fantasia. viagem, cheia de requintes de crueldade, que por isso que eu não li, tem todos os Você não detalhes, ia ler. vocês já tinham me avisado, eu ia ler. Não, Aí foi bom vocês você me não ler, conhecem, Rita. falaram, não vai, não vai. leia. Não lê, não. Não leia. Vai doer. Daí, Você não ia terminar. não Você ia mesmo. parar no quadro. Pois é. E Não é o termina. quadro. Para mim, o quadro. Não, acho que eu nem chegava ali. eu acho que ela não Imagina. chegava, não. ela O não quadro chegava. não é o Na problema. primeira surra você ia A parar. Isso, primeira eu não surra. aguento, não. E quando ele fala, tem um. Não, então tem vamos uma lá. parte Tem lá uma da parte que ele raquete, fala da gente. raquete. Não, mas não me dá o detalhe. Não, Não vou não, te falar nem da vamos raquete. falar, não porque pode. Só, É não é a questão absurdo. disso. Só que é Eu o tipo fiquei de bem coisa triste. que Nossa. acontece. Sim. Só que ninguém sai por aí postando no Instagram Exato. que Não, aconteceu. é horrível Ninguém fala isso. assim, olha, aconteceu isso com uma raquete de tênis. Ninguém fala isso. Acho, inclusive, que é um bom momento da gente lembrar do justiceiras.org, né? Exatamente, das Se você justiceiras, estiver passando por exatamente. isso, ou souber de alguém que está passando por isso, ou quiser trabalhar de voluntária, justiceiras.org. Exato. Né? Porque tem muitas Porque mulheres precisa. que passam por isso e que passam
talvez menos tempo que a Rose, mais tempo que a Rose. Não interessa, mas passam. E também retrata bastante a vergonha que ela sentia por estar passando por isso, por essa situação, não é? Pelo que eu... Ela, numa hora que ela conta pro namorado que ela constrangedor passou também, com o Daniel, é uma parte interessante do livro. Que ela conta pro namorado tudo que ela sofreu com o marido, com o Daniel. E ela pula essa parte Isso que ia falar da Raquete, ela pula a parte da porque Raquete. é muito Ela vai constrangedor mudando, pra ela. É degradante. É degradante. Você sente, engraçado, né? Sente vergonha de contar o que você sofreu como vítima. Você E tem isso vergonha. acontece. É fato. Porque a gente acaba se colocando numa posição em que você fala, isso não aconteceria comigo. Quando acontece alguma coisa, você fala assim, não é possível que aconteceu. Você coloca a culpa em você, sendo que a culpa é do outro. O agressor, como se diz, a ação é de quem faz, não de quem recebe. Quem faz a ação é o culpado e nunca a vítima. Por mais que você fale assim, mas aconteceu todo... Porque hoje tem isso também, né? Mas por quanto tempo as mulheres não foram culpadas do próprio estupro mas que ela sofreu hoje? Ainda hoje é assim. Você vê uma pessoa... Também anda desse jeito, também fica provocando. Quem manda se arrumar? Exato, quem manda se arrumar. E assim, por exemplo, o marido foi atrás. Outro dia teve um meme de um cara gordo, balofo horroroso, desculpa, mas ele era balofo e merece isso mesmo, que ele foi atrás da mulher com a arma, alguma coisa, só que ele entalou numa porta e caiu rolando. Aí as mulheres falando, bem feito, primeira vez que acontece isso, que eu acho legal, que aconteceu tudo. Os homens assim, precisa ver o que ela fez pra ele. Oi, precisa ver? Uma pessoa está atrás da outra com uma arma na mão e você tem que ver o que foi que ela fez, que ela claro. fez. Ela existiu. Eu acho que você tem que partir do princípio que a violência não tem justificativa. Não tem. Você pode ser traído, não justifica você matar. Claro que não. Não justifica você bater. Não justifica. Não mesmo. Entendeu? Não tem essa de, eu fui ofendida, eu fui traído. Gente, paciência. Como que é lavar a honra? Né? Vai lavar a honra, nada disso. Mas isso durante muito tempo foi lei. Eu lembro disso, Aí é que gente. A gente vive numa sociedade onde a lei, ela pende para um lado. Há muito tempo, há pouco tempo que tiraram essa lei aí. Que adultério era crime. O adultério não era crime. Nossa. Não era crime do homem. Não, era crime da mulher. Que ele lava a honra, né? Então, gente, nem vamos falar, porque o próximo livro é... Não, o próximo livro A gente vai falar a respeito. O gancho. Então, vamos encerrando. Vamos. O que vocês acharam desse final, dessa parte fantasiosa? Porque eu fiquei aqui assim, ai meu Deus, sei lá. Conta pra gente, deixa a sua opinião. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.